Então, o que vem a ser os atos ordinatórios? Gente, o ato ordinatório é o quê? É aquele utilizado para a organização interna da administração pública. Por exemplo, sai uma portaria definida ali que determinado grupo de servidores vai trabalhar com uma atividade. Sai uma portaria definindo que o servidor vai ser responsável pela fiscalização de um contrato. Sai uma outra portaria, por exemplo, dizendo que há ali a instauração a formação de uma comissão para acompanhar ali o processo de licitação, uma comissão para organizar ali um certame, ou seja, de um concurso público. Então veja que o ato ordinatório serve para a organização interna da administração pública. E quando você estudar poderes, saiba o seguinte, que esses atos ordinatórios decorrem de qual poder? Tu já precisa saber e começar a fazer esses links. Qual o poder, professor, que eu posso dizer que se relaciona com os atos ordinatórios? O chamado poder hierárquico. Ah, professor, nunca estudei poder hierárquico. Só grava aí no caderno que os atos ordinatórios têm uma relação com o poder hierárquico. Então, tu coloca o seguinte aqui, conceito de atos ordinatórios, um conceito bem genérico, são o que? Ordenações, ou seja, são ordem para os integrantes da administração, ordenações e organização interna. Então, isso aqui é utilizado para organização interna. Beleza? Então, ordenações e organizações internas. E tu vai puxar uma setinha, vai falar que essa organização decorre do chamado poder hierárquico. Beleza? Cai em prova, professor? Não, é pão. Cai muito, porque essas correlações vocês, ao final do curso ali, ou pelo menos já ao final aqui do assunto ato administrativo, a gente já vai começar a correlacionar tudo, porque há questões simples, questões médias, questões difíceis. E você aqui está sendo preparado questão fácil, média e difícil. Porque aqui não tem boquinha não, aqui é para prova de qualquer tipo de nível. Então, guarda bem que atos ordinatórios estão ali entrelaçados, relacionados com o poder hierárquico. E para que serve um ato ordinatório? Para fazer ordenações, ou seja, dar ordem a quem está dentro da estrutura da administração, fazer a organização da administração pública. Ah, professor, beleza. Então, quando eu falar de organização interna da administração pública, eu estou falando do quê? Eu estou falando de quê? Dos atos ordinatórios. Só isso? Agora tu precisa saber o seguinte. Quais são os atos ordinatórios? E tu deve lembrar que o ato ordinatório pode ser uma portaria, pode ser circulares, podem ser os despachos, memorandos, ordem de serviço. Ah, professor, mais decoreba. Não é pão. Ordem de serviço, ofícios. Então, quando perguntarem para você atos ordinatórios, saiba que essa listinha aqui que você deve lembrar. Portarias, circulares, despachos, memorandos, ordem de serviços e ofício. Então, essa é a lista de atos ordinatórios. Professor, tem que saber cada um? Tem que saber, um é que cai muito em prova, tu precisa saber um pouquinho mais dele. Qual, professor? Aqui, ó, da portaria. Essa portaria aqui, para que ela serve? Ela serve para dar, por exemplo, responsabilidade a quem está integrando a administração pública. Uma portaria, por exemplo, sai para nomear você. Uma portaria, por exemplo, sai para a elaboração ali, para a formação de uma comissão de licitação. Então, a portaria aqui, ela dá ordens para quem? Aos subordinados, a quem está dentro da administração pública. Então, eu vou pedir ordens, vou dar atribuições aos meus subordinados. Então, tu vai colocar como exemplo de portaria que cai em concurso, é a portaria que forma comissão de concurso, comissão de licitação,
portaria que nomeia servidor, portaria que concede férias ao servidor. Então, tudo isso é ato ordinatório. Então, tu vai colocar aqui como exemplo de portarias, exemplos, tu vai colocar comissões, portarias que formam comissões, portaria de nomeação de servidor. Isso aqui é exemplo de prova. Então, as portarias são utilizadas para distribuir atribuições a servidores, ou seja, dar ordens para eles começarem a fazer uma determinada atividade. Então, quando tu ouvir falar, foi editada uma portaria para formar a comissão para o concurso público, saiba que isso é um ato ordinatório. E como é que as bancas cobram? Cobram da forma que eu estou falando para você. Foi formada a comissão, o órgão X quer formar uma comissão para organizar um concurso público. O ato ali que vai formar essa comissão é um ato que tipo de espécie? Aí pergunta, ou é uma portaria ou pergunta se é um ato ordinatório. Então, quando falar em comissão de concurso público, comissão de licitação, saiba que eu estou falando de um ato ordinatório. Isso é feito por meio de uma portaria. Então, a portaria aqui é muito importante, cai muito em prova e tu não vai me errar. Falou em portaria, falou o quê? Dá ordens, funções, atribuições aos subordinados a quem integra ali a administração pública, e os exemplos clássicos são esses que formam comissões, nomeação de servidor e N portarias que você vai ver no seu dia a dia quando estiver trabalhando no serviço público, tá? Mas para acessar a questão de prova, saiba o seguinte: dê ordem ali aos subordinados, deu atribuições para eles, saiba que a gente está falando de uma portaria. Geralmente a banca traz esses exemplos aqui. Professor, que é uma circular? Circular serve para passar informações uniformes, ou seja, se eu falar, um procedimento mudou dentro do órgão, eu vou mandar para um individual? Não, eu mando uma circular logo que vai abranger todo mundo. Olha, essa circular, quem olhar a circular sabe que é para abranger todos que trabalham ali naquele órgão. Então, a circular, ela traz informações uniformes. E uniformes é a palavra-chave aqui para circular. Quando perguntarem qual é o ato ordinatório que traz informações uniformes, eu estou falando de uma circular. E o despacho, professor? O despacho, ele é utilizado para quê? Para as autoridades proferirem suas decisões. Então, quando uma autoridade profere uma decisão, por exemplo, em um processo administrativo, saiba que ela profere por meio de um despacho. É o despacho que é o ato administrativo ali recomendado. Então, o despacho utilizado para proferir decisões. Isso é um ato ordinatório. Memorandos, comunicação interna da administração pública entre os setores, entre os órgãos ali internamente. Ordem de serviço. A ordem de serviço, por exemplo, autoriza ali um determinado grupo de servidores a desempenhar uma atribuição, a uma atividade ser autorizada a ser realizada. Então, quando falar ordem de serviço, saiba que eu estou falando de atos ordinatórios. Os ofícios, uma forma de comunicação externa. Ela se comunica entre órgãos de mesma hierarquia, órgãos de diferentes hierarquias, ou seja, entre particulares. Então, o ofício é utilizado bastante. Mas para as provas, o que deve saber? Que isso aqui é exemplo de ato ordinatório, e tomar cuidado com a portaria, que é a que mais cai aqui. Então, quando falar aqui, são exemplos de atos ordinatórios, portaria, despacho, memorando, tá certo? Tá certo. Vou dar isso aqui, tu vai puxar uma seta. Tu vai colocar o seguinte: atos negociais. Atos negociais. Professor. E, gente, esse aqui sim, tu vai tomar mas muito cuidado com esse ato negocial. Por quê? Porque esse ato negocial, ele não cai, ele só despenca em prova. Não só o conceito, como os exemplos, como característica dos exemplos de atos negociais. Professor, o que é um ato negocial? Gente, quando fala negócio, tu não tá fazendo um negócio. Hoje tu vai fazer um negócio. Tu está negociando alguma coisa.
Quando eu negocio algo, quer dizer que as manifestações de vontade, a minha vontade é parecida com a do outro. Então, quando eu falar ato negocial, quer dizer que a vontade da administração pública, ela coincide com a tua particular. Por exemplo, eu quero, por exemplo, uma licença para construir. Eu quero construir. A administração pública, tu quer construir, beleza. Preencher os requisitos, pronto. Vou manifestar uma vontade aqui. Pratiquei um ato de licença, pronto. Coincidiu a vontade da administração pública com a minha vontade de construir, agora eu posso construir. Eu quero uma autorização para ter a minha arma. Professor, eu amo, quero a minha arma, quero a minha arma, quero a minha arma. Autorização, a administração pública pode te dar? Pode. Então, tua vontade de ter arma, mas a administração pública achando que tu pode ter, coincidiu, eu chamo isso de ato negocial. Então, tu vai colocar o seguinte, que atos negociais, a manifestação da administração pública, coincide com a do particular ou a sua. Então, se você quer uma autorização, saiba que isso é um ato negocial. Então, atos negociais, a manifestação de vontade da administração pública coincide com a tua. Nossa, professor, que legal, que legal, que legal. E lembra lá que eu falei em atributos que a imperatividade não está aqui nesses atos negociais, ou seja, atos também chamados de atos consensuais. Eu não tenho imperatividade aí, beleza? Fica ligado nisso. Então, atos negociais, manifestação da administração pública coincide com o particular. Isso já a questão e tu segura aí no teu caderno, dá uma grifada no teu caderno, porque agora será quais são os exemplos de atos negociais. Então, tu vai colocar aqui como exemplo de atos negociais. Vou colocar colocar aqui logo com um bizu para você. Autorização. Deixa eu deixar bonitinho aqui para ti não me errar. Autorização. Que mais, professor? Autorização. Admissão. Aprovação. Vou colocar aqui a aprovação. Aprovação. Calma aí. Aprovação. Permissão. Admissão. Licença e homologação. Pronto, demorei, mas está aqui o bizu. Professor, só demorou muito de costa. Para te saber aqui, para te não errar. Quais são os exemplos de atos negociais? Primeiro, autorização, permissão, aprovação, admissão, licença e homologação. Beleza? Tranquilo? Autorização, permissão, aprovação, admissão, licença e homologação. O que mais cai disso? Primeiro tu sabe o seguinte. Olha para cá. Isso aqui é ato ordinatório, isso aqui é ato negocial. Se eu falar o seguinte, são exemplos de atos ordinatórios, portaria e autorização. Tá correto? Não, porque portaria, ato ordinatório. Autorização, ato negocial. Então veja que essa coluna não pode ser misturada com essa aqui e dizer que é um único gênero. Ou seja, eu não posso falar que portaria circular é um ato negocial. Eu não posso falar que portaria circular e licença é ato negocial. Ou eu falo todo mundo aqui que ato negocial é uma licença, é uma permissão, e eu falo aqui que portaria é um ato ordinatório, circular é um ato ordinatório, eu tenho que distribuir os grupos. Agora, se a banca te perguntar assim,
Ah, professor, está demorando essa parte. Cristão, para te não errar, questão de espécie de ato administrativo. Tu está trabalhando com todo tipo de questão aqui. Lembra que eu falei? As fáceis. Saber que esse grupo aqui pertence ao ato ordinatório. Saber que esse grupo aqui pertence a ato negocial. Agora, se a banca falar, é exemplo de ato ordinatório e ato negocial. 2 pontos. Vem as alternativas. Aí vem na alternativa A, portaria e autorização. Portaria, exemplo de ato ordinatório. Autorização, exemplo de ato negocial. A banca falou, são exemplos de ato ordinatório e ato negocial, respectivamente. 2 pontos. Portaria, autorização. Tá correto? Tá. Como assim, professor? A banca, ela tá falando o seguinte para você. Ela tá falando, fulaninho, portaria é um ato ordinatório? Aí tem que olhar na opção. A portaria é ato ordinatório? É. Fulaninho, a portaria, a autorização é ato negocial? Aí tu tem que olhar na opção. É. Então, tudo isso você coloca numa única alternativa. Você vai ver aí as questões que eu vou deixar para você. Vou deixar o link da descrição aí do canal do Telegram, onde eu coloco as questões e você pode estar ali, mesmo você que está entrando agora, pode estar adquirindo ali o material de questões. Então, eu quero que tu fique ligado no seguinte, esses cruzamentos aqui, ó, dizer que uma portaria é um ato negocial, tá errado. Dizer que uma autorização é ato ordinatório, tá errado. Dizer que portaria, circular e autorização, dizer que é ato ordinatório, está errado. Então, quando ela colocar tudo bonitinho, aí ela coloca um exemplo de uma outra espécie, vai ficar errada a questão. E quando ela dá também a questão que ela fala que portaria é um ato ordinatório, autorização é um ato negocial, ela diz para você julgar certo ou errado. Isso aí vai estar correto e você não vai se confundir. Você vai olhar melhor nas questões, mas já saiba que eu estou te alertando para te abrir teu olho aqui e meter no caderno e não confundir isso daí. Beleza? Então, e agora, professor? Eu já sei que atos negociais, a manifestação de vontade coincide com a do particular. E agora, autorização, permissão, aprovação, admissão, licença e homologação. E agora, precisa saber que isso aqui é ato negocial. Só que, dentre esses aqui, tem atos chamados de atos discricionários e tem atos chamados de atos vinculados. Aí, questão de Deus, tu vai lembrar lá da primeira aula de elementos que eu falei. Comecei falando o seguinte, o que era ato discricionário e o que era ato vinculado. Lembra lá da louça lá, que a tua esposa manda tu lavar a louça e tu não quer lavar a louça, tu quer lavar o banheiro. Quando ela te dá a opção, tu lembra lá desse tipo de conceito? Ah, professor, não lembro. Tu volta no vídeo depois. Mas tu deve lembrar o seguinte, que a partir de agora tu precisa saber qual é o ato que é vinculado, qual é o ato que é discricionário, porque isso vai influenciar lá futuramente no nosso próximo tópico, que é a extinção do ato administrativo. Então veja que você não pode deixar de assistir nenhuma aula. Tem que assistir do início, tudo bonitinho, anotar no caderno e fazer a revisão ali no momento oportuno. Então, primeiramente, você vai colocar o seguinte, que autorização, permissão e aprovação, tu vai colocar bem aqui do lado. Vou logo adiantar que elas são discricionários. Discricionários, ou seja, a margem de escolha para o administrador público conceder ou não uma autorização. Concede se quiser e foda-se. A administração pública que tem ali a conveniência, a oportunidade na mão. Então, a autorização, permissão e aprovação são discricionárias. Professor, como é para me lembrar essa porra? Já tem muita coisa na minha cabeça, já tem ato ordinatório, já tem ato normativo. Como é que eu vou lembrar? Desse aqui, meu filho, tu grava com sangue, mano. Tu tá e joga aqui, porque isso aqui cai muito em prova para todo tipo de questão de ato administrativo. Quem tem R aqui é discricionário. Então aqui, olha o bizuzinho. R. Quem tem R no nome é discricionário quando eu estou falando de ato negocial. Deu para pegar? Quem tem R é discricionário. Quem não tem R é vinculado. Então tu vai colocar aqui admissão, licença e homologação são atos vinculados. Meu Deus do céu, o que é um ato vinculado? Lembra
que é aquele ato que o administrador público ele não tem outra opção de comportamento. Se lá o particular preencheu os requisitos legais, a administração pública deve conceder. Se preencheu os requisitos para conceder a licença, lá o gestor tem que conceder. Se preencheu os requisitos para ser o admitido, tem que conceder a admissão. A homologação preencheu os requisitos legais, tem que homologar. Não quer saber de escolha não, meu amigo. Tu tá lá, tu tem que fazer isso. Preencheu os requisitos, entrega. Preencheu os requisitos, entrega. Beleza? Isso se chama vinculado. Esses atos aqui são vinculados. Qual é o clássico exemplo de prova que as bancas não cansam de cobrar? Falar que a licença é discricionário. Clássico exemplo de prova. Tranquilo? Então, você vai copiar primeiramente isso e agora o que a gente vai fazer? Vai explorar cada um desses aqui, porque as bancas cobram. Então, ato negocial é o mais importante das espécies do ato administrativo que você precisa saber para a prova. Manifestação da administração pública com incídica do particular. Autorização, permissão, aprovação, admissão, licença e homologação são exemplos de atos negociais. Então aqui eu tinha falado que ato negocial envolve uma autorização, uma permissão, uma licença, uma admissão, homologação e uma... Vale, até eu já estou querendo esquecer já. Uma admissão. Então, veja aqui que agora a gente vai estudar de forma detalhada. Como assim, professor? De forma detalhada, tu vai conhecer agora cada ato desse. Qual é o primeiro ato que eu vou conhecer, professor? Então fala para mim que agora tu vai saber da autorização. O que tu precisa saber dessa autorização? O que tu precisa saber dessa autorização para a prova, hein? Saber o seguinte, que a administração pública concede o uso de um bem para o particular. Ela concede o exercício de uma atividade fiscalizada pelo Estado também. Então, a autorização, de modo geral, ela concede o uso de um bem público. Tu vai colocar assim. Então, deixa eu dar uma apagada bem aqui. Autorização, ela concede o uso de um bem. Mas antes, eu vou te falar para você o seguinte, o que é vinculado e o que é discricionário. Vou acrescentar essa característica a mais uma aqui, que a autorização, ela é um ato precário, e um ato discricionário. Professor, só uma perguntinha. O que é precário? Quem me falar em precário, eu penso logo que é minha vida, que tá uma precariedade, professor. Meu Deus do céu, muita conta para pagar, eu não estou conseguindo. Calma, meu amigo, que depois você vai ser aprovado, meu amigo. Você vai fazer um consignado, que tu vai quitar todas as tuas dívidas e tu vai ali, ó, só tá viajando, de boa, de boa. Professor, o que é precário, professor? Eu já sei que não é minha vida que está precário. O que é precário? Quem é precário? Gente, precário é aquilo que eu posso revogar a qualquer tempo. Um ato precário é o que eu posso revogar a qualquer tempo. Professor, o que é revogação, cacete? O senhor está falando de precário, está me entendendo uma outra palavra que eu não sei? Tu vai estudar o que é revogação, mas saiba que um ato precário é aquele que eu posso revogar a qualquer tempo. Ou seja, eu te concedi, eu posso tirar de você. Entendeu? Eu posso retirar esse ato do mundo jurídico, acabou para você, acabou. Eu te autorizei, por exemplo, ali um porte de arma. Posso revogar esse porte de arma e foda-se. E aí, vai fazer o quê? Faz parte ali do poder da administração pública de ela fazer um juízo de valor, de conveniência e oportunidade e decidir se vai revogar ou não um ato administrativo. Então, atos precários são aqueles que podem ser desfeitos a qualquer tempo, ou seja, podem ser revogados a qualquer tempo, ou seja, podem ser retirados do mundo jurídico a qualquer tempo. Se você tem uma autorização, ela pode acabar a qualquer tempo, de modo geral. Então, veja que a autorização, espécie de ato negocial, ela pode ser revogada a qualquer tempo. Isso é um ato precário, pode ser desfeito a qualquer tempo. Então grava bem que ato precário é aquele que é desfeito a qualquer tempo, mas tecnicamente ele é revogável a qualquer tempo, ou seja, a qualquer hora a administração pública pode revogar.
E discricionário, você já sabe o quê? Que é uma margem de escolha ali para o administrador público, a mais de uma opção para ele praticar um ato. Ele concede ou não, ele faz o juízo de valor. Então isso aqui é a autorização precária e discricionária. E o que a autorização faz? Ela concede o uso de um bem público. Então tu vai colocar que a autorização, ela concede de modo geral, porque tem o porte de arma aí, que é uma autorização, concede o uso de um bem público. Gente, quando ela concede um uso de bem público, tu tem que tomar cuidado com isso aqui, que cai em prova, e às vezes o aluno tá lendo ali, tá tudo bonitinho, tá bonitinho, tá bonitinho, e marca e erra. Qual detalhe tu deve saber aqui? Que a autorização precária e discricionária concede o uso de um bem público, só que é no interesse do particular. A administração não tá nem aí, ó. Tá nem aí, foda-se, não quero saber mais. Gostei, vou te conceder. Não tenho interesse, mas vou conceder autorização. Então a autorização, ela é no interesse do particular. Interesse do particular. Então tu vai ler a questão. Tu vai ler a questão e pelo amor de Deus, vou te falar logo aqui agora nesse vídeo. Tu não vai me ler essa questão quando tratar de prova de concurso. Tu não me lê a questão atropelado. Não professor, fazer uma leitura dinâmica porra nenhuma. Pega a questão, mete na tua cara aqui, ó. Porque tu vai procurar erro nessa questão. E o que ela traz? Vai dizer que a autorização é um ato precário e discricionário, concede o uso de bem público. Quando falar no interesse do particular, é uma palavrinha-chave que pode ser trocada. Por quê, professor? Cai muito em prova, a gente já fez análise aqui, eu já fiz análise para você. Então, pega a questão, mete na tua cara assim. Metendo na tua cara, procura erro na questão. Porque eu estou te dando quais são as palavras que as bancas trocam. Autorização é um ato precário e discricionário que concede o uso de bem público do interesse particular. É interesse particular. É o teu interesse. É teu interesse. Beleza? É teu interesse. Por exemplo, autorização para utilizar a via pública ali. Eu vou fechar ali a via pública ali em duas partes. Eu tenho uma autorização agora. Interditei de um lado da via, interditei do outro lado da via. Vou fazer uma confraternização ali. Vai ao poder público, pede uma autorização. Ele concede ou não, porque ela é discricionário. É um ato discricionário. Tu não vai me confundir, porque a banca fala que é vinculada. Pelo amor do Santo Cristo, a autorização não é vinculada. É discricionário. E é no interesse do particular. Tu que quer fazer a confraternização, beleza, deixa eu olhar aqui. Tá, vou conceder. Então isso é autorização. Faz um juízo de conveniência para ver se concede ou não. E é no interesse do particular, porque isso aqui é diferente do que, professor? É diferente aqui da chamada permissão. Então tu vai colocar aqui que a permissão, o que é a permissão, professor? Aí tu vai colocar que a permissão ela tem características parecidas. Ela é um ato precário também. A permissão é um ato precário, é um ato discricionário. É um ato precário, é um ato discricionário. O que ele faz também? Concede o uso de um bem público. Concede o uso de um bem público. Beleza, professor. Agora eu já sei. E agora eu me ferrei. Qual é a diferença, professor? Permissão está parecendo com autorização. Qual é a diferença? Lembra bem que a autorização no interesse do particular. Essa é a permissão tradicional. Concessão de um uso público. Conceder o uso de um bem público. Não é a permissão de serviços públicos prevista lá na lei de serviços públicos. Não é permissão, concessão, autorização. Não é aquela permissão. Essa permissão é a permissão de uso de bem público. E as bancas vêm trazendo isso aqui quando falar de atos administrativos. Fica ligado. Mas aqui qual é a diferença? Aqui que
essa permissão, o interesse é público. É o interesse público. Então, quando tu falar de permissão, permissão é interesse público. Beleza? Tranquilo? Qual a diferença entre um e outro? É o interesse. Ambos são discricionários, mas é o interesse que é a diferença. De boa? Tranquilo. Qual o próximo? Licença. A licença é um dos atos negociais que mais cai em prova. A banca insiste, mas ela insiste muito. Ela insiste muito no quê? Em dizer que a licença é discricionária, porque a licença é um ato vinculado. Então, tu vai colocar aqui que a licença é um ato vinculado. Que a licença é um ato vinculado. O que a licença me traz, professor? A utilização, o exercício de uma atividade fiscalizada pelo Estado. Por exemplo, licença para construir, licença para dirigir. Quando você pede a sua CNH, é uma licença para conduzir veículos. Naquele momento, então, o Estado está concedendo o exercício de uma atividade, só que está fiscalizando. Então, tu vai colocar o seguinte, que a licença é vinculado, é o exercício de uma atividade fiscalizada pelo Estado. Então, a licença, tu sabe que é um ato vinculado, é o exercício de uma atividade fiscalizada pelo Estado. Agora, tem que saber o seguinte, quando é que eu vou conceder o exercício dessa atividade? Quando eu preencher os requisitos. Então, tu vai colocar aqui, só se concede essa licença quando preenche os requisitos. Quando preenche os requisitos. Então, quando eu falar de licença, saiba que ela é um ato vinculado. Eu vou conceder? Vou. Quando preencher o requisito. Preencher os requisitos, eu concedo a licença. Beleza? Tranquilo? De boa? Vamos dar continuidade. Dá pausa no vídeo aí, copia, que a gente vai dar continuidade.